Paz e bem, irmãos e irmãs. Que Deus abençoe a sua vida e faça deste momento com a palavra uma fonte de graça e de renovação para o seu coração. A liturgia deste terceiro domingo da Quaresma nos fala de sede. Sede de água no deserto, sede de sentido, sede de amor, sede de Deus. Somos convidados a nos aproximar do poço de Jacó para um dos encontros mais belos e transformadores de todo o Evangelho. O diálogo de Jesus com a mulher samaritana. É um encontro que fala da sede mais profunda do coração humano e da única fonte capaz de saciá-la. A palavra nos garante que existe uma água viva, um dom de Deus, que pode preencher todo o nosso vazio. Seguindo com determinação no caminho da conversão, celebremos com um coração sedento pela graça de Deus. Leitura do livro do Êxodo. Naqueles dias, o povo, sedento de água, murmurava contra Moisés e dizia: Por que nos fizeste sair do Egito? Foi para nos fazer morrer de sede, a nós, nossos filhos e nosso gado? Moisés clamou ao Senhor dizendo: Que farei por este povo? Por pouco não me apedrejam. O Senhor disse a Moisés: Passa diante do povo e leva contigo alguns anciãos de Israel. Toma a tua vara com que feriste o rei Nilo e vai. Eu estarei lá, diante de ti, sobre o rochedo, no monte Horebe. Ferirás a pedra e dela sairá água para o povo beber. Moisés assim fez na presença dos anciãos de Israel e deu àquele lugar o nome de Massa e Meriba, por causa da disputa dos filhos de Israel e porque tentaram o Senhor dizendo: O Senhor está no meio de nós ou não? Palavra do Senhor, graças a Deus. Fecheis o vosso coração, mas ouvi a voz do Senhor. Hoje não fecheis o vosso coração, mas ouvi a voz do Senhor. Vinde, exultemos de alegria no Senhor, aclamemos o rochedo que nos salva. Ao seu encontro caminhemos com louvores e com cantos de alegria o celebremos. Hoje não fecheis o vosso coração, mas ouvi a voz do Senhor. Vinde, adoremos e prostremo-nos por terra e ajoelhemos ante o Deus que nos criou. Porque Ele é o nosso Deus, nosso pastor, e nós somos o seu povo e seu rebanho, as ovelhas
apesar de terem visto as minhas obras. Hoje não fecheis o vosso coração, mas ouvi a voz do Senhor. Leitura da Carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, justificados pela fé, estamos em paz com Deus, pela mediação do Senhor nosso Jesus Cristo. Por Ele, tivemos acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos, na esperança da glória de Deus. E a esperança não decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Com efeito, quando éramos ainda fracos, Cristo morreu pelos ímpios no tempo marcado. Dificilmente alguém morrerá por um justo. Por uma pessoa muito boa, talvez alguém se anime a morrer. Pois bem, a prova de que Deus nos ama é que Cristo morreu por nós quando éramos ainda pecadores. Palavra do Senhor, graças a Deus. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus chegou a uma cidade da Samaria chamada Sicar, perto do terreno que Jacó tinha dado ao seu filho José. Era aí que ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era por volta do meio-dia. Chegou uma mulher da Samaria para tirar água. Jesus lhe disse: "Dá-me de beber." Os discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. A mulher samaritana disse então a Jesus: "Como é que tu, sendo judeu, pedes de beber a mim, que sou uma mulher samaritana?" De fato, os judeus não se dão com os samaritanos. Respondeu-lhe Jesus: "Se tu conhecesses o dom de Deus, e quem é que te pede, dá-me de beber, tu mesma lhe pedirias a ele, e ele te daria água viva." A mulher disse a Jesus: "Senhor, nem sequer tens balde, e o poço é fundo. De onde vais tirar a água viva? Por acaso és maior que nosso pai Jacó, que nos deu o poço e que dele bebeu, como também seus filhos e seus animais?" Jesus respondeu: "Todo aquele que bebe desta água terá sede de novo. Mas quem beber da água que eu lhe darei, esse nunca mais terá sede. E a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água que jorra para a vida eterna." A mulher disse a Jesus: "Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem tenha de vir aqui para tirá-la." Disse-lhe Jesus: "Vai chamar teu marido e volta aqui." A mulher respondeu: "Eu não tenho marido." Jesus disse: "Disseste bem que não tens marido, pois tiveste 5 maridos,
e o que tens agora não é o teu marido. Nisso falaste a verdade. A mulher disse a Jesus: Senhor, vejo que és um profeta. Os nossos pais adoraram neste monte, mas vós dizeis que em Jerusalém é que se deve adorar. Disse-lhe Jesus: Acredita-me, mulher, está chegando a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Mas está chegando a hora, e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. De fato, esses são os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e aqueles que o adoram devem adorá-lo em espírito e verdade. A mulher disse a Jesus: Sei que o Messias, que se chama Cristo, vai chegar. Quando ele vier, vai nos fazer conhecer todas as coisas. Disse-lhe Jesus: Sou eu que estou falando contigo. Nesse momento, chegaram os discípulos e ficaram admirados de ver Jesus falando com a mulher. Mas ninguém perguntou: Que desejas? Ou por que falas com ela? Então a mulher deixou seu cântaro e foi à cidade, dizendo ao povo: Vinde ver um homem que me disse tudo o que eu fiz. Será que ele não é o Cristo? O povo saiu da cidade e foi ao encontro de Jesus. Enquanto isso, os discípulos insistiam com Jesus, dizendo: Mestre, come. Jesus, porém, disse-lhes: Eu tenho um alimento para comer que vós não conheceis. Os discípulos comentavam entre si: Será que alguém trouxe alguma coisa para ele comer? Disse-lhes Jesus: O meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós: Ainda 4 meses e aí vem a colheita? Pois eu vos digo: Levantai os olhos e vede os campos. Eles estão dourados para a colheita. O ceifeiro já está recebendo o salário e recolhe fruto para a vida eterna. Assim, o que semeia se alegra junto com o que colhe, pois é verdade o provérbio que diz: Um é o que semeia e outro o que colhe. Eu vos enviei para colher aquilo que não trabalhastes. Outros trabalharam e vós entrastes no trabalho deles. Muitos samaritanos daquela cidade abraçaram a fé em Jesus, por causa da palavra da mulher que testemunhava: Ele me disse tudo o que eu fiz. Por isso os samaritanos vieram ao encontro de Jesus e pediram que permanecesse com eles. Jesus permaneceu aí 2 dias, e muitos outros creram por causa da sua palavra, e disseram à mulher: Já não cremos por causa das tuas palavras, pois nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Reflexão. Queridos irmãos e irmãs, as leituras deste 3º domingo da Quaresma nos falam de uma realidade muito humana, mas também espiritual: a sede. Sede no deserto, sede no coração, sede de sentido, sede de amor, sede de Deus. A palavra de hoje nos mostra que Deus não tem medo da nossa sede, pelo contrário, Ele nos encontra justamente onde a sede aperta mais, para nos conduzir à fonte verdadeira. Na primeira leitura,
o povo está no deserto e começa a sofrer com a falta de água. A sede é real, a necessidade é concreta. Mas essa sede revela algo mais profundo. Ela revela o coração. Em vez de transformar a necessidade em oração, o povo a transforma em reclamação, em dureza, em desconfiança. E a pergunta que sai da boca do povo é acusadora: o Senhor está no meio de nós ou não? Por causa da sede, o povo age como se tivesse esquecido as maravilhas já feitas por Deus e duvida da sua fidelidade. Massa e Meriba viram símbolos de um coração que testa Deus. Essa leitura nos faz este alerta. Cuidemos para que a nossa sede, a provação, não vire dureza interior. Pode acontecer que nós também, diante de uma provação, de um aperto financeiro, de uma doença, de um problema familiar, façamos por dentro a mesma pergunta, como se Deus tivesse se afastado só porque as coisas ficaram difíceis. O salmo que hoje cantamos nos pede que não fechemos o coração, mas que ouçamos a voz de Deus. O problema não está em ter sede, todos nós temos. O perigo é deixar a sede virar revolta, deixar a dor virar rancor. A Quaresma é tempo de amolecer o coração, de voltar a escutar a voz de Deus, de aprender a atravessar o deserto com fé. E é nesse contexto que São Paulo, na carta aos Romanos, nos diz: a esperança não decepciona. Por quê? Porque o amor de Deus já foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. O que São Paulo está nos dizendo é que nós não caminhamos sozinhos. Existe uma graça verdadeira sustentando a nossa caminhada, principalmente nos momentos de aridez. E São Paulo também afirma que Cristo morreu por nós quando nós ainda éramos pecadores. Isso significa que Deus não nos ama porque nós já estamos prontos. Deus nos ama para nos transformar. A nossa esperança não está na nossa perfeição, está na misericórdia de Deus. No Evangelho, Jesus, cansado da caminhada, senta-se junto ao poço de Jacó. Ele pede água a uma mulher samaritana e começa um diálogo simples que vai abrindo a alma. Aos poucos, nós percebemos que aquela mulher não carrega apenas um cântaro, ela carrega uma história. Ela tem sede, e não é apenas sede de água, é sede de amor, de dignidade, de recomeço, de um lugar no mundo, de paz interior. Então Jesus lhe apresenta a água viva. A água do poço mata a sede por um tempo, depois a sede volta. A água viva, que é a graça do Espírito, toca o coração e transforma por dentro. O sinal de que a graça realmente transformou a samaritana aparece no que ela faz em seguida. Ela deixa o cântaro, símbolo da sua antiga sede, e corre para anunciar aos outros o encontro que mudou a sua vida. Queridos, quem encontra Jesus não fica do mesmo jeito. Quem bebe da água viva não guarda a experiência só para si. A vida muda, as prioridades mudam, o coração ganha coragem. Por meio do testemunho daquela samaritana, muitos passaram a buscar e a crer. É assim que Deus age. Ele começa um encontro pessoal e, de repente, esse encontro vira testemunho e missão. Ao todo, a liturgia de hoje nos convida a identificar a nossa sede. Do que nós temos sede? De paz, de perdão, de cura, de um recomeço, de um sentido para a vida. Coloquemos essa sede diante do Senhor e troquemos a murmuração pela oração, a desconfiança pela confiança,
o coração fechado pela docilidade. O Senhor nos convida a ir ao poço certo, não ao poço das ilusões, mas ao poço da palavra, da Eucaristia, da confissão, do silêncio, da oração verdadeira. Jesus está à nossa espera, como esteve à espera da samaritana. Ele não veio nos acusar, ele veio nos saciar. Se nós deixarmos, ele vai transformar o nosso deserto em caminho, a nossa sede em encontro e o nosso coração endurecido em um coração novo, porque a esperança que nasce do amor de Deus realmente não decepciona. Ele está no meio de nós. Oração. Senhor nosso Deus, vós sois a fonte da vida e da esperança. Vós conheceis a nossa sede mais profunda, aquela que nenhum bem terreno pode saciar. Vinde, Senhor, e derramai sobre nós a vossa água viva. Purificai-nos das murmurações, fortalecei-nos nas tribulações e fazei de nós testemunhas do vosso amor. Que nós sejamos saciados por vós e, como a samaritana, nos tornemos testemunhas, levando outros à fé, reacendendo a esperança, anunciando que Cristo é o Salvador do mundo. Nós vos entregamos esta Quaresma e toda a nossa vida. Saciai-nos com a vossa graça e conduzi-nos à alegria da Páscoa. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Irmãos e irmãs, com sede de Deus e confiantes em sua misericórdia, elevemos nossas preces dizendo: Senhor, dai-nos água viva. Pela Santa Igreja, para que, como a mulher samaritana, anuncie com alegria e coragem a todos os povos que Jesus é o Salvador do mundo, rezemos: Senhor, dai-nos água viva. Pelos que vivem desertos interiores, depressão, ansiedade, solidão e desânimo, para que encontrem em Cristo consolação e força, rezemos: Senhor, dai-nos água viva. Pelas famílias, para que aprendam a dialogar, a perdoar e a recomeçar, e para que suas casas sejam lugares de fé e acolhida, rezemos: Senhor, dai-nos água viva. Por nós aqui reunidos, para que não fechemos os nossos corações à voz de Deus, mas nos deixemos transformar pelo encontro com Jesus, rezemos: Senhor, dai-nos água viva. Pela intenção particular de cada um que conosco celebra esta liturgia, deixada nos comentários ou presente no silêncio do seu coração, rezemos: Senhor, dai-nos água viva. Pai de bondade, acolhei nossas súplicas e fazei que, saciados pela água viva, possamos viver dignamente este tempo quaresmal e celebrar a Páscoa da vossa salvação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Bênção do cristão. O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça brilhar sobre nós a sua face e se compadeça de nós. O Senhor volte para nós o seu rosto e nos dê a paz. Que Deus sacie a sua sede mais profunda com a água viva de Cristo.
Se esta liturgia tocou o seu coração, escreva "Ouvi a voz de Deus" nos comentários. Um abençoado domingo para você e sua família. Até a próxima liturgia diária, se Deus quiser. Paz e bem.